O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra deste quinto domingo do tempo comum traz para nossa reflexão como tema central o tema da luz. A luz é um tema recorrente na liturgia, porque Cristo é a luz do mundo, Ele é centro de tudo, e se Ele é a luz do mundo, Ele pede que nós sejamos também luz. Mas o que significa ser luz? Qual é o oposto da luz? Luz significa ser exemplo. O contrário da luz é as trevas. É aquilo que não é exemplo, é aquilo que é abominável na nossa vida. A preocupação principal da liturgia é se nós estamos sendo luz, porque Deus é luz e Ele quer que sejamos de fato. Mas como ser luz no meio de tantas trevas? E é disso que fala para nós a primeira leitura do livro do profeta Isaías. Nós encontramos nesta primeira leitura um caminho trilhado de procedimentos para sermos luz. Vou retomar alguns deles para que a gente não perca de vista ações que nos levam a sermos uma pessoa de luz. A primeira ação é aquela ação que nos faz, ou que fazemos, movidos pela compaixão por alguém ou por pessoas que sofrem. Diante da fome, por exemplo, a fome é uma das piores coisas que pode acontecer no mundo. Um mundo, um país, uma cidade onde há pessoas passando fome, é um forte indício de que ali não há pessoas de luz. Porque onde há fome, é sinal de que não há solidariedade, não há partilha. É sinal de que as pessoas não se unem. Porque uns têm e outros estão na miserabilidade, porque passar fome é o grau mais baixo da miséria humana. Nesse sentido, Isaías vai dizer logo no início, a primeira sentença para sermos pessoas de luz é: reparta o pão com o faminto. Está claríssimo no texto. Não tem como nós desvirtuarmos uma sentença como essa. Se eu não reparto o pão com quem tem fome, eu não sou uma pessoa de luz.
Se vivemos num país com 34 milhões de pessoas passando fome, é sinal de que o nosso país está mergulhado nas trevas. Reparta o pão com o faminto, diz Isaías. A outra sentença, claríssima também: acolhe em casa os pobres e peregrinos. Ah, mas eu tenho que acolher na minha casa um andarilho? Olha, se você fizer esse gesto, é um gesto nobre, belíssimo, mas muito difícil. Mas não é disso que fala o texto. O texto usa de figuras de linguagem, de hipérboles. Ele usa de uma imagem muito elevada para nós entendermos o que é que o texto quer dizer. Quando ele diz acolhe em casa os pobres e peregrinos, ele está dizendo para nós: se há pessoas em situação de rua que não têm casa para morar, é indício de que há muita gente vivendo nas trevas, porque o seu coração insensível permite que pessoas não tenham uma casa para morar. Isso também é algo gritante no mundo, porque se seres humanos têm que viver na rua porque não tem casa, é sinal de que tem muita gente de coração endurecido. Porque casa é básico para qualquer pessoa viver bem. E Isaías aponta isso para nós. Se encontrares uma pessoa nua, que não tem o que vestir, qual deve ser a nossa atitude? Cobri-la, não por moralismo. Ah, fiquei com vergonha porque vi alguém nu e joguei um pano em cima. Não é disso que o texto está falando. O texto está dizendo: se no mundo onde há pessoas que não têm o que vestir, isso é uma vergonha humana, porque há pessoas de coração petrificado. Não é possível que nós vivamos num mundo onde pessoas não têm o que comer, não têm onde morar, não têm o que vestir. O texto é claríssimo para nós. Se nós olhamos essas realidades do mundo e continuamos insensíveis, é porque nós somos uma pessoa das trevas. Aquele que tem e não se comove com os que não têm, é uma pessoa das trevas. Aquele que tem e diz: olha, quem não tem é porque é vagabundo, é uma pessoa das trevas. É importante nós pensarmos essas atitudes, porque são nessas atitudes que nós revelamos se somos da luz ou somos das trevas. E aí diz o profeta: se você se compadece, se você ajuda, se você faz algo para mudar estas situações, então você é uma pessoa da luz. A sua luz brilhará como a aurora. Tivemos há pouco a aurora. Hoje, nesse dia lindo, o sol veio com tudo, sem nenhuma nuvem para encobri-lo. Esse dia maravilhoso, cheio de luz, é uma referência simbólica para dizer: cada um de nós precisa ser uma pessoa iluminada. E nós iluminamo-nos com as nossas ações. Ou nós nos escurecemos, nos tornamos trevas também pelas nossas ações. São as nossas ações que vão fazer de nós uma pessoa da luz ou uma pessoa das trevas. Por isso nós respondemos essa primeira leitura no Salmo dizendo: uma luz brilha nas trevas para o justo. Se você pratica a justiça, a sua luz brilha no meio da escuridão do mundo. No meio de tanta gente má, se você faz o bem, você é uma luz no meio da escuridão. E aí completa
a frase do refrão que respondemos, dizendo: permanece para sempre o bem que fez. O bem que nós fazemos é uma luz parecida com a luz das estrelas. Ela fica para a eternidade. Ela não se apaga. E se você faz um bem, ou se você faz o bem, se você é uma pessoa do bem, você deixa um legado nesse mundo que jamais se apagará. A maior herança que nós podemos deixar para alguém ou neste mundo são as nossas boas ações. E aí eu pergunto, mas por que, mesmo sabendo disso, mesmo os textos sendo tão claros para nós, ainda nós temos atitudes que são atitudes de trevas, atitudes que prejudicam outras pessoas? É muito triste quando a gente vê um cristão movido por boas intenções, coloco entre aspas, prejudicando outras pessoas. Se o seu ato prejudica a outros, ele não tem boa intenção, ele não é bom. Isso é um raciocínio lógico. O bem não pode prejudicar ninguém. Estou fazendo isso para defender a igreja. Para defender a igreja, você prejudica outras pessoas? Estou fazendo isso para defender a nação. Para defender a nação, você prejudica outras pessoas? Que bem é esse que você está fazendo? O bem não pode dar margem para o mal em hipótese alguma. Se prejudica a outros, não é bem que você está fazendo. É uma ação diabólica, é uma ação das trevas. Tenham sempre isso como premissa básica nas ações de vocês. Pergunte sempre: a minha ação, mesmo que ela tenha uma boa intenção, está prejudicando alguém? Se estiver prejudicando alguém, mesmo que seja uma única pessoa, a sua ação não está sendo uma boa ação. A boa ação não lesa ninguém, ela promove o bem para todos, ou para uns, mas que não prejudique a outros. Quando nós assim procedemos, nós somos pessoas de luz, nós somos pessoas saudáveis, diz o profeta Isaías, porque uma pessoa que faz mal para outra, ela é, no mínimo, uma pessoa espiritualmente enferma. Por isso ele vai dizer também: destrua os teus instrumentos de opressão, os seus instrumentos de maldade. Nós temos muitos instrumentos de maldade, uns mais, outros menos. Como é que você está usando esses instrumentos? Um deles é a nossa língua. Com a nossa língua nós podemos provocar estragos na vida de outras pessoas. E é tão simples. Às vezes uma conversa inocente entre comadres está diminuindo, manchando a vida de outras pessoas. Isaías vai dizer: deixe hábitos como linguagem maldosa. Isso não nos leva a nada, a não ser a perdição. E ele vai encerrando o texto dizendo para nós: acolha de coração aberto o indigente. Não faça o bem para um indigente só porque a lei pede, porque os textos bíblicos pedem, mas faça o bem para uma pessoa nessa condição, porque você é bom, porque há luz no seu coração, porque você é a luz do mundo.
E você vai estar sendo também sal da terra, dando sentido à vida daquela pessoa, de outras pessoas e da sua própria vida. Nós damos sentido à nossa vida quando nós fazemos o bem. Uma vida que não se presta para fazer o bem ao próximo é uma vida que não tem sentido. É uma vida vazia. Quão vazia é a vida de quem não faz nada para o seu semelhante. Às vezes nós vemos pessoas que têm tudo, mas vive numa vida sem sentido. A vida perde o sentido quando a gente não ajuda o outro. A vida perde o sentido quando nós não fazemos bem para o próximo. Se você está desanimado com a vida, está achando que a sua vida não tem sentido, dê uma olhadinha o que é que você está fazendo gratuitamente para o seu semelhante. Muitas pessoas que reclamam que não tem sentido a sua vida é porque não faz nada para o seu próximo gratuitamente. O que dá sentido à nossa vida, a razão da nossa vida, é fazer o bem para o outro, para os outros, gratuitamente, sem esperar nada em troca, porque é nós que recebemos essas luzes que vão iluminar a nossa vida quando assim procedemos. É isso que dá sentido à vida. Por isso o evangelho de hoje, Jesus vai dizer para os seus discípulos: nessa condição de discípulo meu, vocês são sal da terra e luz do mundo. Se vocês seguirem os meus ensinamentos, se vocês forem fiéis àquilo que eu ensino, vocês darão sentido à vida das pessoas, serão exemplo para as pessoas. Nisso consiste ser sal da terra e luz do mundo. O sal ninguém vê. Você coloca sal no alimento, se você vê o sal, a comida não presta. Se você fizer algo para alguém esperando que as pessoas vejam que você fez, invalidou sua ação. É como se você tivesse salgado demais o alimento. O sal tem que ser no ponto, na medida certa. Ele é invisível, mas é ele que dá sentido ao alimento. Quando o médico te pede: olha, a partir de agora tire o sal da sua comida, da sua vida, a gente perde o prazer de comer, porque o sal, embora você não veja, ele dá gosto ao alimento. Por isso Jesus usa essa figura de linguagem. A nossa vida precisa ter sentido nesse mundo. Ninguém precisa ficar sabendo, vendo o bem que nós fazemos. Mas o bem por si, ele se mostra no mundo. Nunca esqueçam essa imagem do sal. Faça sem esperar nada em troca. Faça sem esperar visibilidade. Que os resultados serão muito benéficos para a sua vida e para a vida dos seus. Ao contrário da luz, a luz todo mundo vê. Se você à noite apaga a luz, fica uma escuridão que você não enxerga nada. Ninguém acende uma luz para colocar debaixo de uma vasilha. O sentido dela é colocá-la no alto. Só que a gente não olha direto para a luz. Se você olhar direto para a luz, seus olhos vão ficar ofuscados. Ela está ali, visível. Não é para a gente olhar direto nela. É para ela nos iluminar. Uma pessoa que é luz, é uma pessoa que é exemplo, que aponta caminhos. É uma pessoa que clareia as coisas obscuras que estão em volta. É uma pessoa que resolve problemas e não traz problemas, provoca problemas. Se a luz apagar, você tropeça. Se alguém está tropeçando pelos seus atos, é sinal de que você está sendo trevas e não luz. Os seus atos precisam eliminar obstáculos. Isso é ser luz. Por isso Jesus usa essas duas imagens para os seus discípulos. Se assim fizermos, nós estaremos no caminho de Deus.
E para finalizar, recordo a carta de São Paulo aos Coríntios na segunda leitura. Paulo apóstolo era um homem muito sábio, de uma inteligência típica dos gregos. Só que ele, quando foi para as comunidades fundadas por ele, como é o caso da comunidade de Corinto, cheio de gente simples, sem instrução, ele não foi lá para dizer, olha, eu sei mais do que vocês. Não foi com arrogância, não foi com discursos eloquentes, não usou da sabedoria humana junto com aquelas pessoas. Ele disse uma frase aqui que é central nessa leitura e é central também no nosso carisma passionista. Entre aquelas pessoas, ele esqueceu, deixou de lado toda a sua sabedoria humana. Ele julgou não saber coisa alguma. Ele se colocou no nível daquelas pessoas e disse, não julguei saber coisa alguma, a não ser Cristo. E este crucificado. Aqui está a essência do nosso carisma passionista. Eu espero que nesses 50 e poucos anos que os passionistas passaram por essa paróquia, por essa comunidade, vocês tenham aprendido pelo menos a lição básica que Paulo apóstolo deixa nessa segunda leitura. Enxergar no irmão que sofre um outro Cristo que é crucificado. Essa é a essência do nosso carisma. Enxergar em alguém que sofre, Cristo sofrendo na cruz. Se você tiver este olhar, eu digo, você é cristão, você é passionista, você entendeu a mensagem de São Paulo da Cruz que ele tanto queria, porque isso é a mensagem central do Evangelho. E Paulo captou isso de uma forma muito clara. E Paulo da Cruz inspirou-se em Paulo apóstolo para fundar uma congregação cujo carisma é o carisma da paixão de Cristo. E o carisma da paixão de Cristo é, onde houver alguém que sofre, eu devo estar ali próximo daquela pessoa, desprovido de todas as minhas sabedorias humanas, porque na hora do sofrimento, teorias não resolvem. O que resolve é uma mão estendida. Você pode ser a pessoa mais ignorante das sabedorias humanas. Não saber ler, não saber escrever, não saber pronunciar palavras bonitas. Mas se você souber estender a sua mão, segurar na mão daquela pessoa que está sofrendo e dizer, você não está sozinha, eu estou com você. Você entendeu a mensagem de Paulo nessa segunda leitura? Você está sendo luz para o mundo. É isso que nos pede a liturgia deste quinto domingo. Espero que vocês voltem para casa com essa mensagem, essas mensagens da liturgia, gravada na mente e no coração. E que isso reflita nas suas ações. Que assim seja.